Quando está a igreja ora que clama e implora, Deus responde que não. Quando estava no leito, aflita a pé, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, ele deu-me compaixão. Oração, nunca é demais. Confia somente que você terá a vitória nas mãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a cada um dos meus amados irmãos, irmãs e ouvintes com a doce paz do Senhor Jesus, já na noite desta segunda-feira, dia 30 de março. Estamos ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus, para trazer juntamente a você, meu amado irmão, irmã e ouvintes, eu vou estar explicando a vocês como vamos dar início ao propósito deste. Somente que eu estou aqui tentando conectar aqui, aí eu estou um pouquinho meio voado. Pronto, agora sim. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas em mais uma live de explicação. Hoje, segunda-feira, dia 30 de março, eu estou ao vivo, como vive o Senhor nosso Deus, às 21 horas, com mais um minuto, e eu quero compartilhar com vocês sobre o novo propósito a qual nós vamos dar início no próximo dia 1º, se o Senhor Deus assim nos permitir, na próxima quarta-feira, às 21 horas. E os irmãos já têm visto aí os cartazes a qual eu já compartilhei, e daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre ele. Neste momento eu quero orar com você, mas antes de orar eu quero saudar a irmã Regina Maria de Paula, a minha mãe branca, presente de Deus em minha vida e na vida da minha esposa, a irmã Ivete Maldonato, Deus abençoe a senhora e também a sua filhona Ariane. O almoço foi maravilhoso do último sábado. Que Deus abençoe e recompensa em nome de Jesus. Foi maravilhoso. Eu quero agora introduzir uma oração e juntos, daqui a pouquinho, já vamos estar compartilhando desta live. Oremos em nome de Jesus. Glorioso, altíssimo e poderoso Deus, adentrando eu a tua presença nesta noite maravilhosa e gloriosa de oração, para apresentar, meu Deus, esta live de explicação sobre o novo propósito que o Senhor colocou em meu coração. Oro, meu Deus, para que o Senhor visita a cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs e do amado ouvinte que vai estar comigo nessa sintonia e nessa conexão. Pai, eu não sei o que eles precisam, mas eu peço que o Senhor os visita, mesmo nesta live de explicação, o Senhor visita a estrutura de cada um dos teus filhos e filhas. Santo e poderoso Deus, que o teu Espírito Santo nos conduz, falando ao meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Vão ser aí, meu Pai, 30 minutos de explicação,
e eu creio que o Senhor vai nos direcionar em nome do Senhor Jesus para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta live vai ficar gravada e você já pode estar nos auxiliando também e compartilhar com algum irmão e alguma irmã. Sabemos que alguns irmãos estão em seus compromissos e muitas vezes não vai estar podendo participar desta live, mas vão estar se conectando depois. Espero que cada um entenda, compreenda como vai proceder este novo propósito que tem sobre o tema Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. Irmãos, quando eu falo viver o sobrenatural da provisão, eu vou estar trazendo a pessoa do homem chamado Abraão, o homem conhecido como pai da fé, um homem que teve uma fé inquestionável, um homem que tinha tanta intimidade com o Eterno, como Moisés tinha, como Elias tinha, e não é diferente de nós. Se nós ouvirmos a voz do Senhor e aplicar a mesma, irmão, nós vamos viver o sobrenatural do Senhor. Então fica atento aí dentro desta live, pois o propósito nós vamos dar início na próxima quarta-feira, permitindo o Senhor, às 21 horas, vai ser muito forte no nome de Jesus. Irmã Joyce, Deus abençoe, quanto tempo, seja bem-vinda, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, o texto que eu quero compartilhar nesta noite com vocês se encontra no livro de Gênesis, no capítulo de número 22. Se você assim quiser acompanhar em sua Bíblia, fica à vontade. No capítulo 22, versículo de número 2, diz o texto: E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Verso de número 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, abaldou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que o Senhor lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e olhou e viu o lugar de longe. Versículo de número 8. E disse-lhe Abraão, Deus proverá a si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo de número 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se dizer, até os dias de hoje, no monte do Senhor proverá. Irmãos, esse texto, ora que nós acabamos de ler, nos traz uma revelação profunda dentro do propósito a qual vamos dar início na próxima quarta-feira, dia 1º. Esse propósito a qual o Senhor Deus colocou em meu coração, que tem sobre o tema Deus proverá, vivendo o sobrenatural da provisão. Observamos que o Senhor Deus
visita a Abraão e dá a ele uma ordem. Se você lê a epígrafe, alguns vão até escandalizar, ficar estarrecido, porque a epígrafe nos afirma: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Irmãos, o texto do capítulo 22 em diante, nós vamos ver que o Senhor Deus visita Abraão. E o Senhor Deus, ele é específico. Como eu sempre digo a vocês, irmãos, você que vai enviar um pedido a mim, seja específico, porque o Senhor Deus nos ensina a ser específico. Observamos que no versículo de número 2, e disse: tomai agora o teu filho, o seu único filho, Isaque. Por quê? Ele tinha um segundo filho, chamado Ismael. Só que Ismael não era filho da promessa. Ismael não estava dentro do cronograma do Senhor nosso Deus. Então, o filho da promessa, o único filho mesmo, era Isaque. Então, o Senhor Deus foi específico, porque ele podia muito bem pegar Ismael, né? Só que o Senhor Deus sabia que ele amava mais Isaque do que Ismael. Não que ele fazia acepção de filhos, mas é o carinho, o filho da promessa. Então é algo envolvente. Presta bastante atenção nos versículos abaixo. O Senhor mais uma vez foi específico com Abraão, dizendo: vai até a terra de Moriá. A bem verdade é um monte. Vai até a terra de Moriá, porque lá oferecereis um sacrifício a mim. O interessante é que assim ele fez. Nos versículos de número 2, no versículo 3, a Bíblia nos afirma: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Irmão, madrugada não é 5 horas da manhã. Madrugada não é 6 horas da manhã. Madrugada é 2h30, 3h30, estourando 4 da manhã, é as madrugadas. Então levantou da madrugada e ali preparou o seu jumento, chamou seus 2 servos e foram ali em uma jornada. O tema desse propósito, ele se encaixa aqui, no versículo de número 4. Olha só. Ao terceiro dia levantou-se Abraão aos seus olhos. Irmãos, da onde Abraão estava, Betsaida, até a cidade ou monte de Moriá, que estava localizada em Jerusalém, era aproximadamente 80 quilômetros, que levaria 3 dias e 3 noites de caminhada. Então, ou seja, uma viagem, uma jornada de 3 dias. 3 dias levam a pessoa a refletir. 3 dias de viagem levam a pessoa a pensar. E era um propósito de suor, de sacrifício e de esforço. O que eu aprendo aqui ao ler esse texto? Eu aprendo que o Senhor, ele requer de nós que nós pagamos um preço na obediência, um preço no sacrifício para alcançar a provisão de Deus. Oh, aleluia! Glória a Jesus. O interessante é que o Senhor podia muito bem fazer algo dentro da casa de Abraão. O Senhor Deus podia muito bem fazer algo no quintal de Abraão. Deus podia muito bem levar Abraão em determinado lugar, ali próximo mesmo, e fazer algo na vida dele. Como ele disse lá no capítulo de número 15, né, quando o Senhor visita ele, disse: Abraão, sai da sua tenda e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando o Senhor Deus disse também: agora sai do meio da sua parentela. Então, ou seja, o Senhor Deus, ele retira Abraão, porque o Senhor Deus quer levar Abraão em lugares que ele nunca imaginaria. Irmãos, dentro desse propósito, que nós vamos dar início na próxima segunda, o Senhor Deus fala a mim e a você: sai da sua zona de conforto. Você vai ter que sair.
Ou seja, você vai ter que se esforçar para fazer um propósito desse comigo, aonde nós vamos estar orando, clamando, buscando e apresentando ao Senhor Deus. Escutamos. Voltamos no versículo de número 2, tá? Que eu quero explorar esse versículo para que você entenda a profundidade. E disse-lhe, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. Mais uma vez, repito, o Senhor Deus foi específico, tá? Ele foi específico na vida de Abraão. A quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre uma montanha. Ou seja, o Senhor Deus já tinha reservado para ele um lugar. E ele tinha que preparar e reparar o altar naquele lugar. O interessante é que na caminhada, lá no versículo de número 8, mas vamos ler o contexto do 7 para que você entenda o 8. Olha só. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse-lhe, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está? O filho perguntando, onde está o cordeiro para o holocausto? Ou seja, na subida do monte, Isaque olha para o pai e faz uma pergunta no diálogo. E disse, pai, aí o pai disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, pai, aqui está o fogo, o fósforo. Aqui está a lenha sobre meus ombros. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício, para o holocausto? Aí a resposta do pai também foi específica no versículo de número 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ei, quem de nós não precisamos de uma providência da parte do Senhor? Só que, para que eu e você vejamos, ou até mesmo recebemos a providência do Senhor, é necessário nós irmos aonde Deus está. Aleluia. O Senhor Deus queria uma vez mais se revelar a Abraão. Escuta, eu vou mostrar para vocês aqui algo de suma importância, que no versículo de número 5, diz assim, ó, capítulo 15, versículo 5 de Gênesis. Olha só. Então levou fora e disse-lhe, olha agora para o céu e contra as estrelas, se as pode contar. E ele disse, assim será a tua semente. Ou seja, o Senhor Deus visita a Abraão, pois o mesmo estava dentro da sua tenda, da sua zona de conforto. Aí o Senhor Deus chama ele, no versículo 5, chama ele e disse, Abraão, vem aqui. E quando ele vê, o Senhor Deus olha para o céu, ele olha. Aí o Senhor diz, conta as estrelas do céu, se assim a pode contar. Ou seja, todas as vezes que o Senhor Deus quisera se revelar a Abraão, o Senhor Deus leva Abraão dentro, aleluia, para dentro, aleluia, do que é de Deus.
quando no capítulo de número 12 do mesmo livro, o Senhor Deus queria se revelar a Abraão mais uma vez, o Senhor Deus visita ele e disse: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te falar algo muito sério. Há situações na sua vida que você vai ter que deixar sua zona de conforto. Você vai deixar de se acomodar e ir dentro do espaço de Deus, porque Deus quer se revelar algo muito grande para a sua vida. Mas para isso, você precisa entrar dentro da vontade de Deus. Aleluia. Já tem pessoas maravilhosas participando conosco, como minha ovelha, irmão Cláudio Oliveira, sua mamãe Sônia, já está conosco, a irmã Ana Maria Piccoli, oh glória a Deus, a minha esposa, a Jumaia, já está conosco. Deus seja louvado pela vida de vocês. Dando sequência aqui, tá? Estou trazendo aqui um pano de fundo para que vocês entendam o propósito que nós vamos dar início na próxima quarta-feira. Então, para que Abraão vivenciasse, tá? O sobrenatural da provisão de Deus, ele teve que sair da sua zona de conforto. Aqui nós observamos que tinha outros montes. Tinha outros montes próximo à casa aonde Abraão habitava. Só que aqueles montes que estavam ali não era o monte que Deus queria revelar-se a Abraão. Então o Senhor Deus diz para ele: vai até a terra de Moreá, pois lá existe um monte conhecido como Monte de Moreá, e é ali que eu vou se revelar a você, em outras palavras. Então, só que o seguinte, da onde ele estava, repetindo, até o monte, gerar aproximadamente 80 quilômetros. 3 dias de viagem a pé. 3 dias. 3 dias. Sobe morro, desce morro, anda um pedaço. E quando ele chega em determinado lugar, ele levanta os olhos e ele vê o monte. E ele disse aos seus moços: ficai aqui com os jumentos, porque eu e o moço, eu e o jovem, eu e meu filho, subiremos, adoraremos e voltaremos. Olha a convicção deste homem. Ele entendendo, o Senhor Deus, ele não me levaria 3 dias de caminhada para não se revelar a mim. Alguma coisa ele quer, mas eu tenho certeza que ele vai me surpreender, porque ele é especialista nisso. Irmãos, esse propósito vai ser diferente. Anota aí. Este propósito vai ser diferente. Vai ser um propósito aonde nós vamos estar orando 3 dias em seguida. Ou seja, nós vamos orar quarta, nós vamos orar quinta e nós vamos orar sexta. Por quê, pastor? Só 3 dias. Porque nós vamos entrar aqui, ó, no versículo de número 4 do capítulo 22. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Ei, o milagre não estava lá no Monte Moreá. O milagre estava aqui no versículo de número 4. Por quê? Porque foi 3 dias, ele não olha para o obstáculo. Ele não olha para a dificuldade, ele obedece. Então, caminhando 3 dias, ele viu a glória de Deus. Ele viu o sinal de Deus. Irmãos, eu creio que em 3 dias, Deus pode fazer em segundos, Deus pode fazer em minutos, Deus pode fazer uma semana, mas eu creio que nesses 3 dias, o Senhor Deus, ele há de se revelar no sobrenatural sobre as nossas vidas. Vão ser 3 dias de oração, 3 dias de busca, aonde estarei eu, com a permissão do Senhor, também dentro do vale, orando e intercedendo. Pastor Anderson, como vai ser a minha participação dentro desse propósito? Agora que entra. Escuta, você vai me enviar
por escrito para o meu WhatsApp pessoal ou o WhatsApp da oração, tá? O nome da sua providência. O que você quer diante de Deus? Qual é a providência que você quer? Pastor, minha providência da parte de Deus é uma cura, é uma libertação, é um renovo espiritual. Pastor, eu quero da providência do Senhor a cura do meu filho, a cura da minha filha. Pastor, uma porta de emprego. Pastor, dentro desse propósito, pastor, Deus proverá vivendo, aleluia, o sobrenatural da provisão, pastor. Eu quero buscar dentro desse propósito a provisão da minha vida financeira, a provisão dentro da empresa a qual eu trabalho, a provisão na empresa a qual eu administro, uma provisão para eu conseguir vender uma casa, uma provisão para que eu consiga alugar uma casa, uma provisão que eu consiga vender meu automóvel, comprar um automóvel. Eu não sei qual é a provisão que você quer. Mas escuta bem, se você não se esforçar, você não vai ver a provisão. Porque lembra que eu disse no capítulo de número 15, no versículo 5, o Senhor Deus tira Abraão da tenda, leva Abraão para dentro da realidade de Deus, para que Abraão comece a vivenciar as promessas do Senhor. Então, da mesma forma, eu falo para você, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa entrar comigo nesse propósito, e você verá a glória de Deus. Então você vai me escrever, e vai enviar para o meu WhatsApp. Irmãos, escuta bem, você já pode me escrever a partir de hoje, amanhã, quarta-feira, mas você precisa me inscrever estourando até 5 da tarde. 5 da tarde, 3 da tarde. Por quê, pastor? Porque eu vou colocar tudo à mão. Eu vou escrever à mão o seu pedido. É por isso que eu não vou pedir para você me enviar na hora da live, porque eu não vou conseguir escrever. Porque cada pedido que você manda vai subindo e eu não vou conseguir visualizar para escrever. Escrever aonde, pastor Anderson? Escrever aqui. Eu vou escrever aqui, ó. O livro da providência divina. Aleluia. Vai ser aqui que eu vou escrever o que você vai me enviar por escrito. Eu vou escrever lá no vale, eu vou escrever aqui dentro do quarto de guerra, eu vou escrever neste livro, aonde eu vou estar levando para dentro do vale, vou colocar ele aberto em cima do altar, vou dobrar os meus joelhos e vou clamar ao Senhor. Não esqueça que Abraão, ele sobe o Monte Moriá, ele prepara o altar e ele coloca o seu filho sobre o altar. E é no altar que vem a revelação. É quando eu colocar este livro em cima daquele altar, eu creio, oh bendito seja o nome do Senhor, que Deus ele vai abrir o céu em nosso favor. Então, meus amados irmãos e irmãs, fica atento, envia a mim por escrito no meu WhatsApp pessoal ou no WhatsApp da oração. Pastor, o que eu vou enviar? Qual é a providência que você precisa da parte de Deus? Envia. Eu vou estar escrevendo a punho e eu quero escrever. E se você me enviar depois, eu vou conseguir escrever só no outro dia. Então envia-me. Eu vou estar escrevendo, anotando, seja processo, seja um documento, seja o que for. Creia, seja uma causa na justiça, seja uma cura, um diagnóstico que você recebeu, envia um nome da doença, envia o nome do problema. Pastor, eu preciso da providência de Deus nesta área.
E eu vou estar escrevendo aqui, ó, no livro da providência divina. E se você crer, você vai me enviar e eu estarei apresentando. Só finalizando agora, chamando a sua atenção. Você crer. Se você crer, você vai compartilhar o cartaz que eu postei hoje com o máximo de pessoa que você puder. Se você crer, você também pode compartilhar esta live com o máximo de pessoa que você crer. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp da oração ou o meu WhatsApp pessoal. Mas você já pode me enviar, tá? O nome da providência divina. Qual é a providência que você quer diante do Senhor? Pois o Deus proverá. Ele é o provedor. E se Ele é o provedor, e você vai entrar comigo nesses 3 dias, quarta, quinta e sexta, 1, 2 e 3, venha orar comigo em nome do Senhor Jesus. E não esqueça, só lembrando, amanhã, dia 31, terça-feira, eu e você, nós temos um compromisso às 23 horas com mais 30 minutos, com um propósito, a hora da viração com Deus, aonde estaremos orando 1 hora, os 30 primeiros, nós vamos estar agradecendo ao Senhor. A primeira meia hora, nós vamos estar agradecendo. E na viração, nós vamos apresentar o mês de abril ao Senhor nosso Deus. Amém? Vamos já finalizar, agradecendo ao Eterno por este momento tão maravilhoso. E eu digo a você, não fica de fora desse propósito, pois eu creio que o Senhor Deus abrirá o céu em seu favor. Oremos. Santo Deus, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta palavra, por esta live e por cada irmão e irmã que participou comigo. Que o Senhor visita a estrutura de cada um, dando força, dando graça e dando sabedoria. Pois assim eu oro, agradecido e pedindo a tua bênção e a tua proteção sobre a noite de sono de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que o Eterno te abençoe, te guarde e te proteja. Bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus, diga comigo, amém. Glória a Deus. Fica atento comigo e vamos orar e você verá a providência divina. Assim com as mãos, como ministro do Senhor Deus, profetizo eu que a sua terça-feira venha ser uma terça-feira de livramentos, conquistas, vitórias e realizações para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus e através do Espírito Santo. Amém. Feche a sua mão em sinal de vitória. Fica todos na graça e na paz do Senhor Jesus e uma excelente e abençoada noite. Te aguardo amanhã às 23 horas com mais 30 minutos, a hora da viração com Deus. Deus abençoe.